ao que interessa. Hoje nós vamos estudar as forças importantes, tá bom? E a primeira delas aqui é a força de tração. O que é a força de tração? É uma força aplicada a fios, que podem ser cordas ou cabos, utilizadas para puxar em outros objetos que estão em inércia, tá bom? Esse processo também pode ser chamado de transmissão de força, porque você vai estar transmitindo a força de um corpo para outro a fim de vencer a inércia daquele objeto, né? A fim de movimentar aquele objeto, tá bom? Para a gente entender melhor a força de tração, eu separei aqui umas imagens para vocês e a gente precisa entender duas coisinhas básicas sobre a força de tração sobre os fios, né? Primeiramente. Primeira é que fio sempre puxa e puxa dos dois lados. Como assim, professor? Você nunca vai ouvir alguém chegar para você e dizer: "Ah, eu empurrei aquele carro com uma corda". Ninguém empurra nada com uma corda. A gente sempre puxa alguma coisa com uma corda, tá bom? E a corda ela puxa dos dois lados, tá certo? E quando o fio, a corda ou o cabo for um cabo ideal, né, a força vai ser igual nos dois lados, tá bom? Para a gente entender melhor, eu separei aqui umas imagens para explicar para vocês. Então vamos lá. Bem aqui a gente tem o corpo B, tá bom? Ligado por um segmento de corda a um corpo A, tá? Esse corpo B vai exercer uma força sobre essa corda, que vai entrar em tensão, né? Ela vai ser tensionada, e vai transmitir essa força para o corpo A, a fim de movimentar esse corpo, tá bom? Quando você começar a movimentar esse corpo será puxado. Só que como ele estava em repouso, ele vai exercer uma força de resistência, tá bom? Por isso que eu disse para vocês que a corda ela puxa dos dois lados, tá bom? Porque a gente tem a força de tração e a força de resistência. A força de resistência do corpo sendo puxado e a força de tração para movimentar aquele corpo que estava em repouso, tá? E no mesmo segmento de corda, desculpa, no mesmo segmento de corda, o mesmo pedaço dela, se ela for uma corda ideal, as forças aplicadas serão iguais. Como assim, professor? Não entendi. Bom, basicamente, o que eu disse é que se T aqui, desculpa, se o T aqui, que B está aplicando a A, ó, for igual a 2 newtons, essa força T que A também está aplicando a B vai ser também igual a 2 newtons, tá? Vão ser forças iguais, tá bom? Mais um exemplo aqui para vocês. Olha aqui um exemplo diferente. Né? A gente tem um corpo B exercendo uma força sobre uma corda que está ligada a um corpo A, tá? O que acontece? Essa corda ela vai tensionar e o corpo B vai exercer a força de tração sobre o corpo A, tá bom? E lembrando, no mesmo segmento de corda, ela vai puxar dos dois lados. Uma corda sempre vai puxar dos dois lados. Então, bem aqui a gente tem a força aplicada do bloco B para o bloco A e a mesma força contrária, né, de resistência aplicada do bloco A para o bloco B. Então, puxando dos dois lados. E se a corda for uma corda ideal, beleza? A gente vai ter o quê? Forças iguais. Então, se esse T aqui vale 3 newtons, esse T também vai valer 3 newtons de intensidade, tá bom? Mas, professor, e se por um acaso eu pegar um sistema com dois segmentos de cordas diferentes? O que vai acontecer? Bom, para isso eu tenho essa imagem aqui para demonstrar para vocês. Tá? Nesse caso aqui a gente tem ó, dois segmentos de cordas diferentes. A gente tem um bloco C ligado por um segmento ao bloco B e a gente tem esse mesmo bloco B ligado por outro segmento ao bloco A. Tá bom? O bloco C vai exercer a força de tração sobre o bloco B, que vai exercer a força de resistência sobre o bloco C. Então está bem aqui, ó, puxando dos dois lados. Por sua vez, o bloco B, ao ser puxado, ele vai exercer uma força de tração no bloco A, que vai exercer uma força de resistência no bloco B. Então a gente tem aqui um outro segmento de corda também puxando dos dois lados, tá certo? O que vai ter de diferente aqui? O que vai ter de diferente é simplesmente a força, que vai ser diferente. A intensidade de força vai ser diferente. Então a gente tem aqui, ó,
Nesse segmento de corda entre C e B, a gente tem que T1 são iguais, tá bom? Então, se T1 aqui vale 5 newtons, esse T1 aqui também vai valer 5 newtons. A única diferença entre esse segmento para esse aqui é que T2 não vai valer 5 newtons igual a T1. Ele vai valer menos. Então, a intensidade aqui vai ser menor. Pode ser que esse T2 aqui vale 3 newtons. Então, obviamente, esse outro T2 também vai valer 3 newtons. Notem que a intensidade da força ela só é igual em um mesmo segmento de fio, tá bom? Se a gente tiver dois segmentos diferentes, a gente vai ter forças diferentes, tá bom? Então vamos lá. Dinamômetro. Professor, o que diabo é um dinamômetro? Dinamômetro é um instrumento utilizado para medir a força, né? A força dos corpos, tá bom? O que consiste um dinamômetro? Bem, nesse caso aqui a gente tem um dinamômetro antigo, do estilo tubular, tá bom? Dentro dele a gente vai ter uma mola. Essa mola ela vai estar ligada a essa haste aqui embaixo, que vai eh, e vai aí ser esticada pelo peso do objeto colocado aqui embaixo, tá bom? E dependendo de qual for o tipo de dinamômetro que você tiver, a graduação aqui vai variar, tá bom? A graduação pode ser em newtons, pode ser em libras, pode ser em quilogramas, tudo vai depender do tipo de dinamômetro que você vai utilizar. Mas o importante é saber que é um instrumento utilizado para medir a força dos corpos, tá bom? Balança o dinamômetro. Por que essa pergunta aqui do nada? Porque alguns dinamômetros eles medem também a massa, tá bom? Medem a massa dos corpos, né? A força dos corpos em quilogramas, tá bom? Bom, bem aqui a gente tem um cara em cima de uma balança, tá? O que a leitura dessa balança vai indicar? Me digam aí vocês, tá bom? E bem aqui a gente tem o mesmo cara, a mesma balança, só que em dois elevadores, um subindo e o outro descendo, certo? Consideramos a seguinte situação: se nos pusermos em cima de uma balança, como é o caso aqui, dentro de um elevador subindo, os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança, que resistirá a um peso superior ao medido na balança normal, né, parado. No elevador descendo, né, acelerando na parte da descida, sentiremos a gravidade mais fraca e assim a balança ela vai medir um peso menor do que ela mediria normalmente. Tá? Mas por que isso acontece, professor? Porque o peso, ele é uma força, tá? O que a gente mede aqui, ó, na balança, é a massa do nosso corpo. Lembra do que é massa? A gente voltando lá atrás, a gente sabe que todo o universo é feito de matéria. Matéria é constituída por átomos. E a quantidade de matéria em um corpo, em um objeto, a gente chama de massa. E essa massa ela pode ser medida. Tá? Então, quando você sobe em cima de uma balança dessa daqui na farmácia, você vai medir a quantidade de massa do seu corpo e não o peso do seu corpo, tá bom? O peso, ele é uma força, tá? Que é o que a gente vai ver agora. O peso, ele é uma força. O peso, ele nada mais nada é do que a massa de um objeto sendo puxado pela gravidade de um corpo celeste ou de um outro corpo, tá? Os corpos, quanto maior eles são, mais massa eles possuem. E quanto mais massa esses corpos possuem, maior vai ser o campo gravitacional que eles vão exercer ao redor deles. Tá? Então, o nosso planeta, por exemplo, ele é um planeta grande, é uma massa muito grande, e ao redor dele ele exerce uma coisa chamada campo gravitacional. Através da sua aceleração da gravidade, ele atrai os objetos para o seu centro. Claro que objetos de massa menor que a deles, tá bom? Então nós, quando estamos aqui na superfície do nosso planeta, nós somos puxados para o centro dele. E é por isso que a gente não sai voando por aí, tá bom? Isso é o que a gente chama de gravidade. E o peso nada mais é do que a massa do seu corpo sendo puxado pela gravidade do nosso planeta, tá bom?
Então, para ser mais específico, vamos ver aqui como é que a gente pode medir esse peso, porque o peso pode ser calculado. A massa a gente mede, né, quando vai ali na balança medir. Mas o peso, como é que a gente vai saber qual é o nosso peso? A gente sabe através dessa equação aqui, ó. P é igual a m vezes g, onde m é a massa do corpo em questão e g a gravidade do planeta onde essa pessoa está, tá certo? Então vamos lá. Eu anotei aqui para você já, tá? P é igual a m vezes g e vamos botar uma situação aqui hipotética. O professor Lucas está pesando, né? Fui na farmácia, lá na balança da farmácia e mediu 100 quilogramas de massa. Então, quando eu fui na balança, que eu me pesei, né? Tô fazendo, como a gente fala normalmente, a gente se pesou na balança, deu 100 quilogramas. Aqueles 100 quilogramas não é o meu peso real, não é o peso, mas sim a minha massa, tá bom? Minha massa deu 100 quilogramas por causa da quarentena, tá, gente? Quarentena deixa todo mundo gordo. Como é que eu sei qual é o meu peso real? O meu peso vai ser a massa que eu medi vezes a gravidade do planeta que eu estou, a gravidade do local que eu estou. Como eu estou na Terra, então vai ser a minha massa, 100 quilos, vezes a gravidade da Terra. Qual é a gravidade da Terra, professor? A gravidade da Terra é 9,8. Se a gente multiplicar aqui, vai dar 980. Professor, 980 quilos, professor? Não, 980 newtons. Newtons é a unidade de medida de força. E como peso é uma força, então ele é medido em newtons. Beleza? Então vamos lá. Só a fim de curiosidade, tá? Se você viajar para um outro planeta, por exemplo, digamos que a gente está mais próximo do que nunca de viajar para Marte aí. Então digamos que o professor Lucas viajou para Marte, tá? Ignorando o peso dos trajes espaciais, qual é a diferença que a gente teria entre Marte e a Terra? A gravidade. A gravidade de Marte, ela é aproximadamente 3,7, tá bom? 3,7. Se eu multiplicar a minha massa pela gravidade do planeta Marte, eu vou ter que o meu peso naquele planeta vai ser de 370 newtons, tá bom? Esse CN ficou feio pra caramba. Difícil desenhar esse negocinho. Newtons, tá? Notem que a minha massa ela não mudou, porque a massa da gente não muda independente do local do espaço onde a gente estiver. Então você viajar para outro planeta não vai deixar você mais magro, ele vai fazer com que você pese menos, né? No caso, o peso em questão de força, tá bom? Não em questão de massa, tá? Não adianta você estar gordo aqui e você querer viajar para a Lua porque acha que vai ficar mais magro lá. Não vai, tá? O que vai acontecer é que a gravidade lá vai ser menor e logo, né, a força exercida sobre o seu corpo pelo local que você está vai ser menor, tá bom? Então vamos lá. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Só uma curiosidade, tá? Em 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua, né? A gente teve lá a missão Apollo 11, que levou o primeiro astronauta a pisar na Lua e tal. Todo mundo conhece já essa história. O que ninguém sabe é o seguinte: naquela época, os trajes dos astronautas, só o traje pesava 120 quilos aproximadamente. Era 119 alguma coisa. Eu não lembro exatamente o peso em si, mas era quase 120. Então vamos arredondar aqui para 120. Então pesava aproximadamente 120 quilos. 120 quilos só o traje. Então digamos que a pessoa que foi lá, o astronauta que foi lá, pesasse 80 quilos.
Então a gente teria um total, só do astronauta com traje, né, a gente teria um total aí de 200 quilos de massa, tá? Ah, professor, isso é mentira. O homem não foi à Lua porque é muito pesado, não tem como ele se movimentar com 200 quilos, não existe isso. Realmente, se você pensar por esse lado, é muito pesado mesmo para a pessoa se movimentar, né? 200 quilos ali, realmente muito pesado. Só que a gente não levou em consideração o quê? A gravidade de onde eles estavam, né? A gravidade da Lua é cerca de 6 vezes menos a gravidade da Terra. Então, se você colocou o carinha lá com 200 quilos, com 200 quilos, na gravidade da Lua, que é aproximadamente 1,6, né? Se você levar em consideração a gravidade do local onde aquele astronauta está, você vai chegar aqui a um total de 320. 320 o que, professor? 320 newtons, tá bom? Ah, professor, mas você disse que a massa da pessoa não muda, independente do local do espaço onde ela estiver. Sim, realmente não muda, mas o peso muda, a força-peso. E isso impacta no esforço que você terá que fazer para movimentar os objetos. Se isso aqui fosse aqui na Terra, tá bom? Se esse cara tivesse com esse mesmo traje de 200 quilos aqui na Terra, ele ia ter aproximadamente, se fosse na Terra, tá gente, eu vou botar aqui até de outra cor, vou botar de vermelho. Se fosse na Terra ia dar 200, ia dar 1960, ou 9 feio. 1960 newtons. Isso aqui na Terra. Então, o que é mais fácil para você movimentar? Né? O que exigiria mais esforço? Exercer uma força para movimentar um objeto de 1960 newtons ou de 320? Já fica aí a dica, hein? Então é bem interessante você pensar dessa forma aqui, ó, a diferença, né, entre o peso nos planetas. Então vamos lá, continuando aqui, peso, né? Que o peso nada mais é do que uma força, né, força-peso, que é a massa de um corpo atraída pela gravidade de um corpo celeste, né, pela aceleração da gravidade de um corpo celeste, tá bom? Cada planeta do sistema solar, dependendo do seu tamanho, ele vai ter massa diferente, ele vai ter uma gravidade ali diferente, tá certo? Então vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação. Por definição, toda ação há sempre uma oposta, né, uma reação igual. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, serão sempre iguais, dirigidas para partes contrárias. Basicamente, a ação e reação, né, diz que quando uma pessoa, um corpo exerce uma força sobre outro, aquele corpo ele vai exercer uma reação contrária de mesma intensidade, só que num sentido diferente, tá bom? De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares, ou seja, são sempre dois pares são sempre um par de forças, são sempre duas forças, tá bom? Elas são interações entre corpos, tá bom? São sempre dois corpos interagindo um com o outro. E Newton chamou esse par de forças de ação e reação, tá bom? As forças de ação e reação ocorrem em corpos distintos, como eu falei para vocês. São sempre dois corpos interagindo um com o outro. Portanto, não se cancelam. No caso de corpos em contato, como podemos representar o par de forças de ação e reação? O fato de forças de ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Quando eu falo aqui em módulo, eu falo de intensidade. Então, não, não importa se elas têm a mesma intensidade.
não significa que elas vão ter o mesmo efeito, né? Não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa, tá bom? Vou explicar para vocês isso aqui. Imaginem aí dois carros tendo a mesma aceleração. Dois carros não, vamos imaginar aqui um carro e uma moto tendo a mesma aceleração, tá bom? Os dois têm a mesma aceleração e estão à mesma velocidade um do outro, né? Só que estão indo um contra o outro. Se uma moto bate num carro a 50 km por hora, exatamente a mesma velocidade tendo a mesma aceleração, quem é que vai sair mais destruído dessa batida? A moto ou o carro? Obviamente, a moto que vai ser mais prejudicada. Por quê? Porque ela é mais frágil, né? Se você levar em consideração a massa dos corpos, quem vai sofrer maior dano é aquele corpo que tem a massa menor, tá bom? É isso que eu quero dizer com essa situação aqui. Apesar de elas terem a mesma intensidade, os dois corpos terem a mesma intensidade de força, o que vai ser levado em consideração nessa interação aqui entre dois corpos vai ser a massa deles, tá bom? Um par de reação envolvendo massas diferentes, certo? Aqui um exemplo de situação envolvendo a terceira lei de Newton, né? Cabo de guerra. Bom, tem uma coisinha que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Só para a gente terminar. Eu quero mostrar para vocês a força normal, que é mais um tipo de força para a gente abordar aqui. O que é a força normal? A força normal é uma força exercida, tá bom? A qualquer objeto que esteja em contato com a superfície de outro objeto, tá bom? Essa força normal, ela vai, ela vai ser igual ao peso daquele objeto que está sobre aquela superfície. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bloco sobre o solo, né? Esse bloco sobre o solo, bem aqui a gente tem o peso dele, ó, puxando ele para baixo, né? Lembrando que o peso é o quê? É a massa do objeto sendo puxado pela força da gravidade do planeta. Se a gente for levar em consideração o nosso planeta, ele sempre vai estar puxando todo e qualquer objeto para o centro dele, tá bom? Então, por isso que a gente fala que o peso puxa o corpo para baixo, né? Mas ele puxa para o centro do planeta, tá bom? Então, bem aqui a gente tem o peso do objeto fazendo ele ser puxado para baixo, né? Para o centro do planeta. Contrário à superfície onde esse objeto está em contato, a gente tem a força normal, que é uma força contrária ao objeto que tem a mesma intensidade da força-peso. Ô professor, então vamos lá. A força normal tem a mesma intensidade, o sentido é diferente e a mesma direção. Já sei, isso é um exemplo de ação e reação. Não, a força normal ela não se encaixa no conceito de ação e reação de Newton por um simples motivo, porque ela está sendo exercida no mesmo corpo, tá bom? As duas forças elas são exercidas no mesmo corpo, no mesmo objeto. E, segundo a lei de Newton, para ser ação e reação, as forças têm que ocorrer em corpos diferentes, tá certo? Então, por exemplo, bem aqui, ó, eu tenho três exemplos de força normal para mostrar para vocês. Aqui, na horizontal, peso puxando para baixo, força normal para cima, né? Sentido oposto, tá bom? Bem aqui, ó, o objeto, a superfície está na vertical, o objeto está encostado nessa superfície, e notem que a força normal ela está perpendicular à superfície que o objeto está, tá bom? E não a força-peso. O peso continua puxando o objeto para onde? Para baixo. A força normal pressionando o objeto perpendicular à superfície que ele está, tá bom? Em um plano inclinado, a gente tem aqui que a força normal perpendicular à superfície, ou seja, contrária à superfície do objeto, enquanto a força-peso está puxando o objeto para baixo, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido aí entender essa parte aqui da força normal, tá certo? É essa força normal aqui que leva a gente àquela parte lá do elevador. Por que que quando o elevador está subindo, que a gente sobe numa balança, a balança mostra um peso maior? Por quê? Porque bem aqui a gente está dentro de um objeto sem equilíbrio, tá bom?
No caso aqui, a força normal ela está sem equilíbrio. Então, ela vai levar em consideração a aceleração do objeto no qual você está. Se o elevador está subindo, a força normal ela vai ser igual ao teu peso, a força peso, mais a massa do teu corpo vezes a aceleração do elevador. Por isso que quando você sobe em uma balança dentro de um elevador que está acelerando para cima, né, ele está subindo, a balança vai demonstrar um peso maior, né, uma massa maior do que a que você realmente tem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí, galera. E até a próxima aula.